Boa noite, povo. Beleza aí? Tudo bem? Tudo certo? Não, tá? Ô Grilo, que legal, o pessoal estava comentando ali que você veio com a blusa da Carol na igreja. Você pode ficar em pé, Grilo, por favor? Pode ficar em pé um pouquinho? O que vocês acham, povo? A Carol tá muito magoada. Ele pegou a blusa da Carol para vir na igreja, mas ficou bem em você, cara. Ficou fera, né, Zaza? Eu vou usar uma da Thaís semana que vem, tá bom? Para te acompanhar. Graças a Deus. Então, boa noite, meus amados. Que o Senhor possa falar no nosso coração hoje, mas antes eu gostaria que você ficasse em pé um pouquinho. E a gente orasse ao Senhor e pedisse que a misericórdia dele, que é muito grande. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia vem sobre as nossas vidas para que nós não sejamos consumidos, porque é o que merecemos, pelos nossos pecados antigos, por aquilo que nós fazemos ainda hoje, pelo nosso coração mau, pela nossa má intenção. Então a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, a Bíblia diz. Então a cada manhã você era digno de ser consumido, de desaparecer desse planeta, mas a misericórdia do Senhor vem sobre as nossas vidas e nos dá mais um dia. Por isso que a gente diz para as pessoas assim: bom dia, tenha um bom dia, para que o Senhor fale ao seu coração hoje. Então, acima de todas as coisas aqui, o que é mais importante é que a gente consiga ouvir a palavra de Deus. Ela vai ser dita de uma forma ou de outra, mas o que importa é que você prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Não é uma regra de religião, não é um dogma de igreja, mas é a palavra do Deus vivo, é algo que brotou no coração do Senhor. Amém, irmãos? Então você pode fechar os seus olhos. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. E nós te agradecemos, Deus, pela tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas. Mesmo hoje, Deus, mesmo apesar de ontem, mesmo apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos dias que temos cometido. E o Senhor olhou para cada um de nós e nos amou. Antes de tudo, o Senhor nos ama e nos amou primeiro, Deus. E por isso, o Senhor entregou o seu Filho na cruz para pagar o meu e o pecado das pessoas que estão aqui. E todo pecado que a humanidade ainda vai cometer, o Senhor já perdoou. A diferença, Deus, é que às vezes nós não entendemos isso e nos tornamos escravos, mais uma vez, da atitude pecaminosa que rodeia o nosso coração. Então, pela tua misericórdia, Deus, eu te peço que o Senhor fale conosco, nos dá a oportunidade de ouvir a tua palavra, nos dá a oportunidade de entender a tua palavra, para que nós possamos, Deus, transformar a nossa vida, transformar a nossa vontade, transformar o nosso caráter, mudar a nossa atitude, sermos mais parecidos com o Senhor, e que possamos impactar pessoas não com aquilo que a gente fala, mas com a nossa atitude, todos os dias, com a nossa vida, todos os dias, vivendo o Evangelho de Cristo. Nos dá, Deus, a oportunidade de ouvirmos a sua voz, para que possamos estar mais perto do Senhor hoje. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. Eu quero somente reforçar duas coisas. A primeira é para os visitantes. Faz assim com a mão, visitante. Eu não sei se eu consegui cumprimentar todo mundo. Então vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio, tá bom? Se alguém convidou vocês, se vocês estão aqui porque vocês receberam um convite, saiba que essa pessoa que te convidou ama você. Com certeza ele ama você e queria que você viesse e ouvisse a palavra de Deus. Também estou muito feliz por causa do Zinho. O Zinho está aqui conosco hoje, né, Zinho? Glória a Deus. Saiba que não interessa onde você vá, filho. Não interessa onde você estiver. Interessa é o que está no seu coração. O Deus que você serve continua aguardando e sempre junto com você. Então, quando você estiver aqui conosco, essa aqui é a sua casa. Tá bom? Você se sinta em casa aqui. Beleza? Muito bom ver você aqui. E muito bom também ver vocês, né? Todos vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui. E a outra coisa que eu queria reforçar é o que o Ricardinho falou sobre o grupo familiar. O que é o grupo familiar de sábado, às 6h30 da tarde? 6h30 que está conversando, Ricardinho? 6h30, né? O que é o grupo familiar de sábado? O grupo familiar
é um lugar que você precisa substituir na sua vida. Olha que doido, né? Você precisa substituir o lugar onde você capta a opinião dos outros. Você não tem um amigo confidente? Uma pessoa com quem você conta e confia e fala toda a sua vida para ele? E às vezes os conselhos que eles te dão são conselhos bíblicos. Então eu convido você a substituir o lugar onde você pega conselho pelo conselho da palavra de Deus. Aqui eu tenho certeza que você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ter tempo de estudar, ler, conversar, orar, compartilhar as suas dúvidas, as suas dificuldades, os seus problemas, neste lugar, no pequeno grupo. Às vezes no culto a gente não consegue levantar a mão e falar: ô pastor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor aí que o senhor está pregando, o senhor pode responder isso para mim? Então, às vezes a gente não consegue fazer isso durante a mensagem, às vezes não consegue fazer isso durante a mensagem, mas você pode fazer isso durante o grupo pequeno, tirar suas dúvidas. Por que tirar as dúvidas com relação à palavra de Deus? Para você ser edificado. Não há outra maneira de edificar a sua vida espiritual, se você não tirar suas dúvidas, se você não tiver compreensão da palavra de Deus. Hebreus capítulo 5 ou 6, eu não lembro, ele diz que pelo tempo de igreja, pelo tempo de vivência cristã, que a maioria dos cristãos tem, eles já deveriam ser mestres. A Bíblia diz que o escritor de Hebreus diz assim: pelo tempo vocês já deveriam ser mestres, mas ainda necessito alimentá-los com leitinho, com papinha. Lembra papinha, aquela papinha que vinha no vidrinho? Então nós não estamos prontos, segundo o que as escrituras nos dizem, para receber sólido alimento vindo da palavra de Deus. Mas pelo tempo que nós já temos de vivência cristã, nós já deveríamos todos ser mestres na palavra, e não somos. Por quê? Porque nós não investimos o nosso tempo, muitas vezes, na leitura e na oração da palavra. Então, convido a você, que você venha e compartilhe da palavra de Deus com os seus irmãos. Até a nossa oração. Quem que, quando vai orar, não tem palavras? Alguém já, não precisa levantar a mão, tá? Mas já aconteceu com você ou é só comigo que acontece isso às vezes? Você vai orar, você fica: Deus, ó, aleluia. E dá umas puxadas, acho que Deus acha que você está chorando, né? Coisa, para dar uma espiritualizada no bagulho. Aleluia. Oh. Aí você dá uma cochilada, acorda: é isso mesmo, Deus estava falando. Dá uma babada na Bíblia, né? Uma cochilada. Sabe por quê? Porque a gente não conhece a vontade de Deus. A vontade de Deus está na Bíblia. E quando a gente conhece a palavra, as nossas orações ficam mais fortes. Não porque você vai subir que nem um foguete, é porque você sabe o que você deve orar. E você já leu tanto a palavra, que você já ouviu tanto a palavra, que você começa a ter intimidade. Sabe quando você vê uma pessoa que você ouve ela muito no rádio ou na TV? Já viu isso? Já encontrou? Quem já encontrou com um personagem público aí, um ator de cinema, de novela, de televisão? Já encontraram? Esses dias atrás eu e o Leandro estava viajando. Como é que é o nome daquele cabra lá, Leandro? Raul Gazola, né? A gente encontrou com ele. Cara, é bonito cara, hein? Eu vou falar para você. Tem uns 232 anos, mas ainda está bonitão, né, Leandro? E a gente encontrou com ele, o Leandro já falou: ô Raul, beleza? E o cara, o cara foi simpático, puxou conversa com a gente, mas a gente tinha até assunto para conversar com ele. Por que a gente tinha assunto para conversar com ele? Porque como ele é uma figura pública, a gente conhecia algumas coisas. Quase que eu perguntei para ele: mataram a sua mulher, cara. Não, eu não ia perguntar isso, que mataram a esposa dele aquela vez lá, lembra que mataram? Vocês nem eram nascidos, eu acho, cara, eu estou ficando velho mesmo. Mas mataram a mulher do cara, esquartejaram, cortaram, botaram dentro de um saquinho e jogaram não sei lá onde. Então, mas a gente tinha coisas que a gente sabia da vida dele que daria para ter uma conversa longa ali, não era, Leandro? Por quê? Porque ele era uma figura pública e a gente ouvia coisas dele. Quando a gente lê a palavra de Deus é a mesma coisa. A gente começa a ouvir a voz de Deus. E quando a gente vai conversar com Deus, a gente tem o que falar com Ele. Porque a gente já sabe quem Ele é. A gente já sabe como Ele é e o que Ele deseja de nós. Então as nossas orações ficam mais produtivas. Amém, irmãos? Só com a leitura da palavra, com a meditação da palavra. A oração não vem do nada. Não adianta você: eu vou orar 140 dias no monte. Cara, você vai orar 40 minutos e depois os outros 100 e poucos dias vai faltar assunto se você não for um conhecedor da palavra. Ore a palavra. Entenda a palavra para você ter oração. Então, o grupo familiar aqui com o Ricardinho Simões e Maiara Simões é bem legal. Beleza, gente? Amém. Beleza, gente?
Estão aí ainda? O Carol, eu falava quando você foi para lá que o grilo ficou muito bem na sua blusa. Essa daí que ele está vestido. Ficou legal, combinou, ornou, né? A cor do cabelo é igual, o tom de pele, então fica massa. Daniel, capítulo 4. Pode abrir? Quem não tem Bíblia, não tem o Bíblia, fala, não tenho Bíblia, levanta a mão. Quem não tem Bíblia? Alguém não tem Bíblia? Todo mundo tem Bíblia? Quem não trouxe Bíblia, tem e não trouxe, levanta a mão. Quem tem e não trouxe. Beleza, Leandro, depois você pega e quebra os dedos todos dessa pessoa. Não, mentira, gente. Mentira. Traga sua Bíblia, viu, irmão? Traga sua Bíblia com uma caneta. Não vai quebrar o dedo, não, pode ficar. O que é? No celular? Pô, no celular, palhaçada. Mas tá bom, pode usar também, mas traga sua Bíblia. Marque com caneta na sua Bíblia. E quando acabar a bateria do seu celular, você vai ler a Bíblia onde? Né? Essa aqui não acaba a bateria, só se tacar fogo nela. Então, tenha o hábito de ler e anotar e ter uma leitura bíblica, tá bom? Bíblia é da hora, Bíblia é massa. Bíblia não é ruim, Bíblia é massa. Daniel capítulo 4, versículo 28, 29 e 30. Daniel capítulo 4, versículo 28, 29 e 30. O que é que diz lá? Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio do rei, ao palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Não é esta, vou ler de novo, a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Deixa eu ler nessa versão aqui. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Amém, irmãos? Isso foi uma declaração que o rei Nabucodonosor, que foi considerado o maior rei da Babilônia, falou quando ele andava nas sacadas reais do palácio da cidade chamada Babilônia, que foi a maior, mais bonita, mais poderosa, mais bem guardada, mais bem edificada cidade do mundo antigo. Não se tem relatos de uma cidade tão gloriosa, tão bonita, tão forte, tão cheia de esplendor, como a grande Babilônia do mundo antigo. Amém? Hoje a gente vai ter uma conversa bem legal sobre esse cabra aí, esse rei Nabucodonosor. Que época era essa? Quando isso aconteceu? Onde ele estava? O que foi que houve? Sabe, irmãos, eu classifico assim que, eu falava aqui sobre as Escrituras, a Bíblia a gente precisa entendê-la, né? A gente tem por obrigação entendê-la, porque foi a única maneira e é o único lugar onde nós encontramos aquilo que Deus pensou e falou para a humanidade. Então não há outro material no mundo que contenha e que seja a palavra de Deus como é a Bíblia. Não há outro material. O único material que existe, que a gente pode dizer, esta é a palavra de Deus, é a Bíblia. E para nós compreendermos a Bíblia, nós temos que entender quando ela foi escrita, por quem ela foi escrita, para quem ela foi escrita, qual era o contexto das coisas que acontecem, porque são épocas diferentes. Esse período aí, por exemplo, eles estão aí em 540 mais ou menos antes de Cristo. Ou seja, o Brasil estava longe de ser descoberto. O Brasil foi descoberto há 500 e poucos anos atrás, em 1500. Então nós estamos falando de 2000 anos aproximadamente antes do Brasil ser descoberto. Os caras já tinham uma cidade poderosa. Aqui só tinha índio andando pelado na praia e lá tinha uma cidade edificada. Eu nem sei se tinha gente aqui, porque eu não estava aqui nessa época. Parece que eu tenho essa idade toda, mas eu não estava aqui nessa época. Então, é muito tempo atrás que isso aqui aconteceu. Então eu preciso entender o contexto desse povo para que eu entenda por que as palavras foram escritas. O rei Nabucodonosor, bom, qual que é a grande nação do momento? Estados Unidos, todo mundo concorda?
Estados Unidos? Todo mundo concorda que é os Estados Unidos, a grande nação do momento? E antes dos Estados Unidos, qual foi? Agora eu peguei vocês, né? Quem? A Rússia. Foi a Carol que falou para você, né, Grilo? Foi ele mesmo? Ei, o Grilo é estudioso. Para quem não sabe, o Grilo é um menino filho amado em quem me compraz, né, Grilo? Um grande Grilo. Então, antes dos Estados Unidos, quem era? A Rússia. Quando os Estados Unidos não tomaram o poder à força porque não houve guerra, mas se descobriu que a Rússia era um país sucateado. Então ela tinha poder pelo terrorismo, ela assustava as nações com bombas, com mísseis, sei lá, nucleares. Então as pessoas tinham medo da Rússia. Mas quando foram descobrir o que realmente a Rússia tinha, ela tinha mísseis sim, mas os mísseis já estavam todos enferrujados, ela só blefava. Quem já jogou truco aqui? Eu não jogo mais porque eu sou crente, não posso mentir, daí eu falo, eu estou com o gato, corra. O cara não corre, eu jogo o gato na mesa, acabou a brincadeira, não dá para jogar truco. Então, eu não posso mentir, né? Truco é mentira, eu não posso, tem que falar a verdade. Não tenho nada, vou correr, então não dá para jogar mais truco. Então, a Rússia estava blefando com o mundo, dizendo que tinha tanto poder assim, o povo tinha medo, quando se descobriu não tinha nada. E antes da Rússia, quem foi? Cara... Bota um palmo para o Grilo, por favor. Grilão. Enciclopédia viva. Alemanha. E antes da Alemanha, Grilo? Cara, eu não tenho certeza se foi a Inglaterra ou a Polônia, ou um desses países, porque teve aquela Primeira Guerra Mundial, e o negócio foi tenso. Então, eu só sei que por períodos existem nações que são as nações dominadoras. Qual é o tipo de força que os Estados Unidos exercem para ser a dominadora hoje? Poder político e financeiro. Ela faz embargos econômicos, não dispara um míssil, só quando tem gasolina e é importante para eles, que daí eles vão lá e garantem a paz daquele que tem dinheiro para oferecer. Então, a gente entende que de tempos em tempos, uma nação forte, poderosa, sobressai diante das outras. Sempre há uma nação poderosa dominando o mundo. Isso é de Gênesis a Apocalipse. Sempre houve uma nação poderosa. Um pouco antes da Babilônia, os mais poderosos eram os assírios. Antes dos assírios, os egípcios. O povo de Israel teve muito poder e muito dinheiro, mas nunca chegou a ser a nação dominadora. Eles dominaram um pequeno pedaço de terra, chamado Palestina. Se vocês forem ver no mapa, existe lá até hoje, lá, Palestina. Esse nome foi dado porque ali existiam os filisteus. E os filisteus eram um povo inimigo de Israel. Então esse nome Palestina só veio há 100 anos atrás. Quando eles zombam, esse nome é uma zombaria para Israel. Por isso que Israel não aceita esse nome. Porque eles dizem assim, Palestina, ou seja, Filistia. Essa terra onde vocês moram é a terra dos filisteus, que são os seus inimigos. Vocês não têm terra nenhuma. Então, quando se fala Palestina para um judeu, é uma ofensa. Então, sempre existiu povos dominantes, em períodos, em épocas. E aqui estamos diante da Babilônia, o grande poder do mundo antigo. Antes dos gregos, a maior força que já passou por todo o mundo antigo. Eles eram terrivelmente fortes, terrivelmente armados. Ao contrário do dominador antigo, o que os assírios faziam? Eles pegavam as pessoas, matavam, torturavam, faziam coisas horríveis com as pessoas, cortavam os braços para ver se sobrevivia, deixava sangrar para ver se sobrevivia depois. Nossa, eram umas coisas assim terríveis. A Babilônia não. A Babilônia era um país que começou a colonizar pela cultura. Lógico, quando eles dominavam, eles acabavam com tudo. Como é que eles entraram em Israel? Já não se chamava mais Israel, porque o país que era de Israel inteiro era dividido em Israel e Judá. Israel tinha sido destruído pela Assíria, Judá era um país fraco, estava capengando, eles foram lá, acabaram com tudo, pegaram do povo que existia no país, os jovens, os nobres e os ricos, e os velhos, quer dizer, nós, os pobres, ficaram lá para morrer à míngua. Então eles deixaram as pessoas que não tinham poder, não tinham influência e não tinham mais força de vida, no país de origem deles, lá em Judá, para morrer à míngua. E os jovens, bonitos, fortes, eles levaram para a Babilônia. Por quê?
porque lá eles davam estudo para essas pessoas. Eles educavam as pessoas nas filosofias babilônicas. Para quê? Para que quando eles retornassem para o seu país, eles levassem a cultura da Babilônia. Então a Babilônia entendeu que o melhor jeito de construir uma cultura forte era através do ensino e da educação. Então foi isso que eles fizeram. Se vocês forem ver o capítulo 1 de Daniel, eles dizem que os jovens que foram levados, jovens bonitos, jovens fortes, foram levados para a Babilônia a fim de estudar as leis dos caldeus. Eles seriam instruídos em todas as leis dos caldeus, e assim foram. Daniel se sobressaiu diante dessas pessoas. Sadraque, Mesaque e Abednego se sobressaiu diante dessas pessoas. Então, o rei mais poderoso da terra era Nabucodonosor. Poderoso. Tinha todas as nações debaixo dos seus pés. Ele dominou todo o mundo antigo, do Egito até a fronteira com a Índia, lá em cima quase. Todo o mundo antigo estava debaixo dos pés da Babilônia. Ele era o cara. O governo supremo da época, a principal potência econômica do mundo antigo, sem dúvida. Israel foi dominada por ele provavelmente em 580 a.C. E permaneceu por uns 70 anos debaixo do domínio babilônio, até que se trocou de poder, outro país. Então, Nabucodonosor, rei, todo poderoso, o mais forte rei da época, ele teve várias oportunidades de conhecer, e ele conheceu um rei mais forte do que ele. Quem era esse rei? O Senhor Deus. Nabucodonosor tinha todo o poder aqui na terra, e ele era um cara extremamente religioso, mas ele teve várias oportunidades de conhecer o Deus Todo-Poderoso. A primeira delas, que não foi tão clara assim para ele, quando estes jovens foram levados para a Babilônia, o primeiro Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 4 jovens foram levados para a Babilônia, e foi orientado que dessem para eles comida conforme a mesa do rei. Então eles vão comer da nossa mesa. O que o rei come? O rei come pernil, então eles também vão comer pernil. O que o rei come? O rei come hambúrguer de carneiro, então eles vão comer hambúrguer de carneiro. O que o rei come? O rei come pudim de chocolate, então eles vão comer pudim de chocolate. O que o rei come? O rei come pão de hambúrguer, então eles vão comer pão de hambúrguer. Tudo que tiver na mesa real, esses caras vão comer. Tudo que tiver na mesa do rei, essas pessoas vão comer. Só que a cultura judaica dizia que alguns alimentos eram impuros. Eles não poderiam comer todas as coisas. Então, Daniel e esses jovens, no meio de uma nação toda, foram poucos que decidiram, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, e pediu para que o eunuco providenciasse que assim fizesse. O eunuco ficou comendo e falou, cara, vocês vão ficar magrinho, vocês vão ficar feio, desnutrido, e a hora que o rei vir isso, ele vai me castigar. E Daniel falou assim, então faça um teste, me dê só legumes, e eu vou sobreviver. O que aconteceu? Eu estou precisando fazer essa dieta do Daniel aí, rapaz, comer só legumes, mas não vem ao caso. Então, depois de 10 dias, Daniel chegou diante deles, do eunuco, e viu as pessoas que comiam da mesa do rei, e Daniel e os seus amigos, e a Bíblia diz que eles estavam mais bonitos, mais formosos do que os outros que estavam comendo tudo que tinha. Então eles se mantiveram assim, puros, e eles se destacaram, e começou-se a noticiar no reino, que o Deus daqueles meninos era um Deus poderoso. Então essa foi a primeira oportunidade, não muito clara, porque ele não tinha muito acesso a Daniel, que ele teve de conhecer o Deus de Daniel. A segunda oportunidade, esta foi escancarada, foi quando ele teve um sonho. Ele sonhou com uma estátua gigantesca, cabeça de ouro, peito de aço, pernas de lama e bronze, e era uma estátua gigantesca, e essa estátua representava todos os reinos da terra, e ele ficou turbado, porque ele não lembrou, ele sonhou com tudo isso, mas quando ele acordou, ele não lembrou do sonho, ele só sabia que havia tido um sonho terrível, e ele gostaria de saber qual era a interpretação desse sonho. Então, como ele era religioso, o que ele fez? Ele mandou chamar todos os sátrapas, os astrólogos, os numerólogos, os tarólogos, os brugunlólogos, os ristroglódologos, os numeroglódologos, que eu não faço a mínima ideia o que seja, mas ele chamou tudo que tinha de inteligente no reino.
E aí esses caras, ele falou bem assim, olha, eu tive um sonho, e agora vocês vão dar a interpretação e me dizer com o que eu sonhei. Eles, como assim, rei? Não, vocês precisam saber exatamente o que eu sonhei, e vocês precisam saber o que esse sonho significa. As pessoas ficaram pensando, cara, Daniel, Nabucodonosor, ninguém no mundo pode dar essa interpretação para você. Ninguém pode falar o que isso significa. E o rei falou bem assim, cara, vocês têm que dar essa interpretação. E uns mais espertão falou assim, rei, conta para mim o que você sonhou que eu dou a interpretação. E o rei falava assim, você está querendo me dar um migué, rapaz. Bem assim está escrito na Bíblia. Não, não está não. Mas você estava querendo me dar um migué, rapaz. Se eu contar para vocês, vocês vão saber. Não vem com essa não. Se vocês são astrólogos, adivinhos, vão lá e falem para mim o que aconteceu. Isso chegou no ouvido de Daniel. Daniel chegou para o rei e falou, rei, o teu sonho é esse. E a interpretação é essa. O rei ficou doidão. Imagine alguém chegar para você e falar bem assim, Josi, essa noite você sonhou isso, e a interpretação desse sonho é esse, sem ele ter contado nada, foi o que aconteceu. Ele chegou e falou assim, você sonhou com uma estátua dessa forma, e a cabeça de ouro dessa estátua, o Daniel falou para ele, é você, rei, porque você é o cara mais importante do mundo. O reino mais forte de todos os tempos é seu. As outras partes da estátua são os reinos que vêm depois de você. Deus revelou a você, Nabucodonosor, o final dos tempos. Porque ele conta que uma pedra arrancada de sei lá onde atingiu essa estátua no pé, que era de lama e bronze, que não dá firmeza, e esmiuçou o pé dessa estátua e fez com que ela quebrasse. O que isso simbolizava? Daniel falou para ele que simbolizava que todo o poder humano vai cair diante da rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Um dia, todo o poder, toda a dominação desse mundo vai conhecer um único rei, todo poderoso, e não vai ficar estátua, pedra sobre pedra em pé, porque o poder, a autoridade, a força que vem do homem vai ser desmanchada. É isso que ele disse para o rei Nabucodonosor. Mas o rei Nabucodonosor, no versículo 27 e 30 do capítulo 2, acompanhe lá comigo, nós vamos ler bastante texto hoje, gente, tá bom? Então, se você tiver com sono, fala para o teu colega dar um tapa na sua cara de mão aberta, eu tenho certeza que passa. Passa? Leandrão, daí se alguém precisar, pede para o Leandro, levanta a mão aí, Leandro. Lá, o Leandro é aquele pequenininho ali, ó, ele ajuda vocês, se vocês quiserem, tá bom? Tapinha de mão aberta, né? Igual aquele cara lá do vídeo lá que dorme o cara, então, que ele fica massa. Capítulo 2 de Daniel, versículo 27 a 30. Diz assim, ó, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as tuas visões, da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Após, pois, aquele, pois, que revela todos os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesseis os pensamentos do teu coração. Daniel deixou bem claro que não era ele o adivinho, e que não era ele que tinha o poder de adivinhar, e sim havia um Deus que era sobre todas as forças, que tinha esse poder de dominar e dar o entendimento para quem tivesse. Então Daniel deixa muito claro para esse rei, existe um Deus todo-poderoso, que até mesmo o seu coração ele sonda, até mesmo o seu coração ele conhece, e ele quer se apresentar a você. O rei ficou pasmo dessa situação, e ele deu uma declaração no 46, 47, 48 e 49, que eu quero que vocês leiam, do mesmo capítulo 2. Ele diz assim, ó, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o teu rosto, e adorou a Daniel, e ordenou que se fizessem ofertas de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governante de toda a província da Babilônia,
como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Então Daniel ainda arrumou um emprego para os outros 3 colegas dele. O rei disse: o teu Deus é o cara, o teu Deus é sobre todos os reis, o teu Deus é sobre todos os deuses, o teu Deus é poderoso, Daniel, louvado seja o teu Deus, porque ele não é o meu Deus. Foi isso que ele disse. O teu Deus é massa, mas eu tenho os meus, e eu não preciso do teu. Está claro isso para mim aqui quando eu leio, porque ele em nenhum momento falou assim: olha Daniel, eu gostei e vou adorar esse Deus, eu vou louvar esse Deus, eu vou andar com esse Deus. Ele não andou. E depois, uma outra oportunidade que Nabucodonosor teve de conhecer o Deus Todo-Poderoso, ele fez, olha só como é que era a cabeça de jirico desse cara doidão. Daniel falou para ele assim: você, rei, dessa visão que você teve de uma estátua toda poderosa, você é a cabeça de ouro, porque você é todo poderoso, rei, você tem muita força, mas Deus vai destruir inclusive a tua força e todos os reinos que virem depois de você. Beleza, Nabucodonosor? Aí ele: beleza, o teu rei é o cara, o teu Deus é o bicho, e ele é o cara. E aí o que aconteceu? Passou esses dias o rei pensando: cara, eu sou a cabeça de ouro, eu sou uma cabeça de ouro, ouro é legal, então eu vou fazer uma estátua de ouro, porque eu sou a cabeça de ouro. Mandou fazer uma estátua gigantesca, que pelas medidas da Bíblia tinha perto de 30 metros de altura, e essa estátua foi colocada no meio do reino da Babilônia, e foi dito assim: se alguém fizer oração, ou algum tipo de petição, que não ao rei Nabucodonosor, ou a essa estátua, que seja lançado onde? Na fornalha. O que era a fornalha? Era um grande fogão a lenha. Massa, né? Fogão a lenha é da hora. Era um gigante de um fogãozão a lenha, que aquilo era quente virado no bicho, e eu tenho certeza que se fritava um ovo nele. E aí, as pessoas falaram assim: rei, tem 3 cabras que não estão adorando ao Senhor e nem a sua estátua. E a Bíblia diz, aqui se você for acompanhar o capítulo 3, que o coração do rei se enfureceu, e falou bem assim: manda-me trazer esses caras aqui, que eu quero ver se eles vão ter coragem de fazer isso na minha frente. E aí chegou lá Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele perguntou assim: olha só, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? É o nome de vocês? É. Aí ele perguntou assim: é de propósito que vocês oram ao Deus de Israel e não oram a mim? Vocês têm certeza que vocês estão fazendo isso? Eu vou dar uma oportunidade para vocês. Olha, ali está a estátua. Dobrem agora os seus joelhos e adorem essa estátua na minha frente, senão eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. O que você faria, mano, velho, se você, jovem, num país que roubou tudo que você tinha, acabou com a sua nação, matou seu pai, sua mãe, seu irmão, ó, até rimou, dá para fazer um rap irmão, tá ligado? Então, acabou com tudo. E aí você era preso lá, você estava estudando, você tinha uma vida, você podia estudar, mas você estava lá preso, você não tinha muita liberdade não. E de repente esse rei fala para você assim: ó, aqui, ó, como é seu nome? Gladys? Alex? Quantos anos você tem? Alex, é que eu já passei dos 40, então às vezes eu fico, tá ligado? Quantos anos você tem, Alex? 20. Então era provavelmente a idade do Alex. Imagine você, Alex, lá no Azerbaijão, com o rei todo-poderoso, o cara fala assim: Alex, imita cachorro agora, senão eu vou jogar você dentro daquela fornalha de fogo, eu vou tacar fogo na sua bunda. O que você faria? Começava a latir, né? Na hora. Que o cara pediu para... Cara, eu não sei qual seria a minha reação, eu não estava lá também, mas não seria uma... Imagine você... Sabe o que esses rapazes falaram para o rei? Eles falaram assim: rei, não necessitamos, olha, isso não é arrogância. Na verdade, toda essa mensagem que nós estamos trazendo é sobre arrogância. Mas isso que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram não é arrogância. Eles disseram assim: rei, nós não precisamos responder a você sobre estas coisas. Eu não tenho que te dar essa resposta. Você falaria isso? Certeza, Alex? Faz uma fogueira aqui, vamos falar. Então, nós não precisamos, rei, responder para você sobre estas coisas. Mas fica sabendo, se o Senhor
quiser nos jogar diante dessa fornalha, você pode jogar, porque nós não vamos adorar a outro Deus, porque nós só temos um Deus. E se o meu Deus quiser nos livrar, beleza. Se não quiser, nós vamos morrer queimado, porque eu prefiro morrer queimado do que sucumbir à vontade de um rei e adorar uma outra imagem que não seja a imagem do meu Deus. Me render a um pecado que não seja adorar o meu Deus. Fazer aquilo que é errado, a não ser obedecer à vontade do meu Deus. E o rei, mais louco da cara, tipo mais louco que o Batman que bota a cueca por cima da calça. O que ele fez? Ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Aí o Alex começou a tremer o joelho, tenho certeza. Eles foram lá e tacaram mais lenha na fogueira. Já ouviram essa expressão, lenha na fogueira? Foram lá e tacaram mais lenha na fogueira. Então a fornalha se aqueceu de uma certa forma, que as pessoas, os soldados, que o rei falou assim, agora vão lá e abram a porta. Quando esses caras abriram, está tudo escrito isso, viu, meus irmãos? Quando esses caras abriram a porta da fornalha, o que aconteceu com eles? Morreram queimados instantaneamente, tamanho era o calor que estava dentro daquela fornalha. Aí enrolaram Sadraque, Mesaque e Abednego com panos, com faixas, sei lá com o quê. Acho que aquelas faixas que a gente bota no tornozelo quando vai jogar uma bola, sabe? Aquela bandagem. Foram lá, enrolaram eles dos pés às cabeças, a cabeça, porque eles só tinham uma cada um, e jogaram ele dentro da fornalha. E o que aconteceu? Essa história é muito conhecida. É muito conhecida. Mas às vezes a gente não dá valor para o que aconteceu naquele dia. O rei olhou e viu uma fornalha, onde as pessoas que haviam aberto a porta da fornalha morreram queimadas. Eles viraram... Vocês já viram aquele desenho do Pluto? Quem manja Pluto, Mickey Mouse, essas paradas? Quando queimou, tem um desenho que o chapéu do Pluto pega fogo, ele é bombeiro. E aí faz um barulho assim, ó. Já viram? Vira pó e some. E isso aconteceu com os caras que abriram. Eles abriram a porta e... Os caras... Tá ligado? É verdade. Ou você acha que o cara foi, que calor, e morreu? O cara queimou na hora, velho. O cara virou churrasquinho, torrou. Ficou torradão mesmo. Morreu, já era, virou fumaça. E aí o rei olhou nessa fornalha que estava quente pra caramba. Ele olhou e viu, o que ele viu? 4 pessoas. Tinham 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando ele olha, ele viu 4 pessoas. E o rei Nabucodonosor, o grande rei, olhou e disse assim, mas eu vejo, não lançamos nós 3 pessoas na fornalha? Sim, lançamos. Como vejo agora eu 4? E a figura do 4º homem é semelhante à do Filho de Deus. Alguns acreditam que houve nesse momento a manifestação do próprio Jesus Cristo encarnado. Eu creio ser apenas um anjo, meu Deus, me perdoe por essa palavra, mas eu creio ser um anjo, que foi e cuidou deles ali naquele momento. E eles, quando saíram para fora, quem já fez churrasco aqui? Quando você taca fogo, como é que você fica? Se você cuida do churrasco, você fica cheirando o quê? Tipo, defumou o cara, entendeu? Você sai tudo parecendo uma linguiça calabresa defumada, cheirando. E a Bíblia diz que as roupas deles, o cabelo e qualquer outra coisa não sofreu dano algum, nem cheiro de fumaça eles tinham. Fogão a lenha é aquilo que joga fumaça na casa toda, imagina a fumaça dessa fornalha. Nenhum cheiro de fumaça eles tinham. Você já acendeu a boca do fogão com a cabeça perto? Ou você já jogou álcool? Quem já fez traquinagem? Será que foi só eu? Você joga álcool, você quer queimar uma parada, tá ligado? Você vai destruir alguma coisa da sua mãe, um balde que você quebrou, você quer acabar com isso, você foi fazer alguma coisa, você quebrou um balde e fala, nossa, tem que sumir com as provas, senão eu vou pra cadeia. E aí você taca álcool naquilo, já fez isso não? E a hora que você acende o fogo faz assim, Eu sempre tive esse cabelo de tigela aqui, cara, uma vez eu queimei tudo sobrancelha assim, ó, e a franja minha veio até aqui. E tipo enrolou, porque daí teu cabelo vira um negócio, parece um bombril. E aí eu fiquei com aquele cabelo assim, ó, cortado, falei, caramba, não deu certo. Eu sumi com o balde, mas o meu cabelo também sumiu. E aí eu fico pensando, o cabelo desses caras não sofreu dano algum, cara, não queimou nada, eles estavam no fogo. Vocês já imaginaram isso, velho? Cara, que bagulho louco, o cara entrar no fogo, não queimar nem os cabelos do braço. Já sapecou o cabelo do braço? Vamos fazer um desafio hoje? Semana que vem todo mundo vem com os braços do cabelo esquerdo aqui, os cabelos do braço esquerdo sapecado.
Aí vocês falam assim, ó pastor, eu fiz a parada lá, tal, queimou mesmo no fogo. Passa no forno, você não precisa muito longe. Não vai se queimar, gente. Chegar aqui semana que vem com a polícia, todo enfaixado, ó, foi ele que me mandou me queimar. Não. Queima só os pelinhos do braço, tá bom? Tem gente que fala que eu sou louco por causa dessas dicas, mas é massa. Aí, ó, você não vai me queimar esse pano aí, sair morrendo, queimando, gritando no meio do mato. Tá, então, ele olhou e viu a manifestação de um quarto homem, semelhante ao filho dos deuses. Mas ele disse que era semelhante ao filho do Deus. E aí ele olhou e ele declarou no capítulo 3, versículo 28 até o 30. Ele disse assim, ó. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja destroçado, ou despedaçado em algumas versões, e as suas casas sejam feitas em um montão, ou seja, tudo destruído, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Mais uma vez ele diz assim, cara, o seu Deus é legal. O seu Deus é da hora. Ora, o seu Deus é da hora. Como é bom esse seu Deus. O Deus dele não há outro Deus que possa livrar, como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vejo outro Deus igual o de vocês. Ele ainda não tinha um Deus. Ele continuava com os seus deuses, com os seus senhores e com tudo aquilo que ele tinha. Depois, eu quero falar com vocês. Ele teve uma outra oportunidade, mas nós já vamos falar dela. Mas eu quero dizer para vocês sobre uma palavra chamada arrogância. Arrogância é o oposto de humildade. Quando uma pessoa é arrogante, ela esquece a humildade em casa. Não é assim? Arrogância era o que enchia o coração do rei Nabucodonosor, o que ele mais tinha no seu coração, porque ele via que ele acabava de ser derrotado, ele até falava uma palavra gloriando o Deus dos outros, mas ele era tão importante, tão forte, tão poderoso, que ele não era possível a ele se render ao Deus de Daniel, ou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou falar antes disso tudo aqui, sobre essa outra oportunidade que ele teve. Ele teve outro sonho. Ele sonhou que ele era uma grande árvore. Uma árvore gigantesca, que dava uma sombra muito grande, e que os seus galhos, as suas folhas chegavam até o céu. Ele era uma árvore muito grande. E esta árvore tinha muito fruto, e muitos animais silvestres, eles, não o silvestre nosso, né, mas os animais silvestres, entendeu? É um jogo de palavra e tal. Eles procuravam abrigo embaixo dessa árvore. E embaixo dessa árvore eles encontravam o frescor da sombra, o alimento, tudo. E de repente veio um anjo do céu, como que um juiz, e disse: arranquem os galhos dessa árvore, espantem todos os animais, e cortem essa árvore, mas a raiz vocês deixem. E o rei ficou completamente louco com esse outro sonho. E mais uma vez ele chamou todos os seus astrólogos, tarólogos, numerólogos e os grololólogos. E ninguém soube dizer o que ele havia sonhado. E aí ele mandou chamar quem? Daniel. Falou: Daniel, preciso que você me dê uma dica e me fale o que é que eu sonhei. Aí Daniel falou assim: eu vou lhe dar uma dica. Eu vou lhe responder sobre esse seu sonho. Mas antes disso,
Daniel ficou extremamente turbado, seu coração se derreteu, ele ficou com medo e angústia, porque ele falou assim: rei, a palavra que eu tenho, que esta palavra seja contra os seus inimigos, que esta palavra não venha sobre ti, porque ela é uma palavra dura. Mas o rei falou assim: pode falar, não tem problema. Aí ele disse assim: rei, essa árvore é o Senhor, é você, e essa árvore, ela vai ser, por que ela dá tanta sombra e as pessoas estão embaixo dela? Porque você, rei, é o mais poderoso de toda a terra, e todos os países que estão debaixo de você, as pessoas que você governa, elas vão fugir debaixo da sua autoridade, porque o seu reino vai ser cortado igual essa árvore. Você vai ser destituído da grande Babilônia. A Babilônia continua grande, mas você não será mais o rei sobre a Babilônia, porque você vai ser tirado, e você vai ser como um animal, você vai se tornar um animal, e esse animal vai começar a comer capim e pasto junto com as vacas e os bois, e você vai ser expulso do seu palácio, e você vai morar no campo, você vai andar pelado, com as 4 patas no chão, e o orvalho vai descer sobre você, o orvalho da manhã, e vai fazer crescer em você pelos no seu corpo, como das águias dos céus. Alguém sabe por que das águias dos céus? Porque a águia é um animal, é uma ave, que as suas penas são tão fortes, que nenhum outro inseto, nenhum outro inimigo consegue perfurar, porque as penas das águias, elas são como uma escama, como um escudo protetor. A águia é um animal extremamente forte, por isso que ela é veloz no voo. Então ele disse que iria crescer no rei Nabucodonosor cabelo como se fosse um animal. E beleza, Nabucodonosor ficou de boa, falou: Daniel, beleza, é da hora mesmo essa palavra, esse teu Deus é o cara, ele revela mesmo. E aí o versículo que eu li no começo da mensagem, que é no capítulo 4, o versículo, coloca lá para nós de novo, por favor, Kennedy. Capítulo 4 de Daniel, 28, 29, e aí assim por diante. Quase que eu empacotei aqui agora. Então, 4, 28, isso. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Pode seguir? Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real. Pode seguir? Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Só uma parada aqui, não passe para frente. Qual é o governador que consegue governar uma nação sem o juízo? Existe algum? Quando esse cara teve sonhos, quando ele teve esses problemas de sonhar e ficar doidão, ele perdeu a paz. A Bíblia diz que ele nem dormia. Então vocês acham que ele iria continuar mantendo o poder do jeito que ele tinha, sem que alguém tivesse manifestado a sabedoria de Deus para ele? Então ele está dizendo aqui que esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade, porque eu tenho poder e eu sou digno de glória e majestade, ele está dizendo. Ele esqueceu aqui nessa passagem de todas as vezes que Deus interviu e trouxe revelação para ele. Ele esqueceu das vezes que o Senhor Deus disse para ele assim: esse reino fui eu que te constituí. Ele esqueceu disso. E aí pode jogar o outro versículo, por favor, Aurélio? Ele diz assim, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ele ouviu uma voz, e essa voz disse para ele assim, passou de ti o reino, você não é mais rei. Continua, Aurélio, por favor. E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva dos bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá
a quem quer. O que aconteceu com ele aí? Pode tirar, Aurélio. O que aconteceu com ele aí? Responde. O que vocês acham que aconteceu com ele? Vocês acham que todas as coisas que aconteceram com ele não seria um aviso de Deus? Tipo assim, Nabucodonosor, você tem muito poder, mas nunca se esqueça que até um sonho, qual é a coisa mais simples que pode passar na nossa cabeça, cara? Não é um sonho? Você domina os seus sonhos? Você domina o seu sonho? Você domina, Ian? Quando você deita, você fala, bom, hoje eu vou sonhar sobre isso, isso e isso. Às vezes tem umas abobrinhas para eu falar aqui, gente, eu me seguro tanto. Então, hoje eu vou sonhar e vou sonhar que eu sou, sei lá, uma águia poderosa que sai voando. Não, a gente sonha e no outro dia às vezes não lembra. Então uma coisa simples, que é uma manifestação da psique humana, que é o sonho, ele usou para mostrar para um rei todo-poderoso que nem mesmo os seus sonhos ele era capaz de discernir. Ele fala assim, cara, você não sabe nem o que se passa na sua cabeça, quanto mais você achar que você é o rei todo-poderoso que você está dizendo agora. Então, o reino já não é mais teu, e você passa a ser agora um animal irracional. Vai comer capim, vai pastar, e daqui a 7 tempos nós conversamos. A arrogância de Nabucodonosor fez com que ele perdesse o governo e o seu reinado. E aí eu volto a falar com vocês sobre arrogância. E a palavra arrogância, ela quer dizer orgulho, um orgulho extremo e menosprezador. Já viu alguém que olha com você com menosprezo? Que olha de cima para você? Que te analisa, olha para você e fala assim, você não é um bosta mesmo. Bosta. Eu sou muito melhor do que ele. Muito. Vos vejo aqui de cima. Sabe aquele ar que dá vontade de você dar um gancho no queixo do cara? Só passa à vontade, tá bom, irmãos? Isso é pecado bater nos outros. É fazer pouco caso dos adversários. Já ouviu falar que um time perdeu o campeonato por ser arrogante? Eu não vou falar, eu não quero ofender ninguém, gente, tá bom? Mas teve um time que entrou vestido de cocar, penacho, da tribo dos Guaranis. Fala pra mim, Zaza, no papel, o time do Corinthians é ou não é mais time do que o Guarani? E como é que foi? Não, muito também não, mas é mais. É mais, é claro que é mais. Como é que foi desclassificado? Já ouviram essa expressão no futebol? A gente ouve muito. O grilo tem o maior desejo. É o tal de salto alto. Os caras entraram de salto alto. Isso acontece muito no futebol, porque é uma expressão muito corriqueira. Os caras entraram achando, tipo, já ganhou. Já ganhou. Vamos entrar e vamos passar por cima. E o que acontece? São extremamente humilhados. Então, é o menosprezo com o adversário. Isso é arrogância. Isso é achar que você tem muito mais poder do que o outro. O que aconteceu com um dos maiores lutadores de MMA que esse mundo já viu, chamado Anderson Silva? O Anderson Silva, cara, eu amo MMA, eu gosto. Só que quando sai sangue das pessoas, eu viro a cara para não ter pesadelo de noite. Então, quando sai sangue, ai meu Deus, machucaram o menino. Mas, para quem acompanha a luta, sabe que o Anderson Silva é um cara completo. Ele, o John Jones, o José Aldo, são lutadores diferenciados. São lutadores que têm uma competência e uma obediência tática perfeita. O cara que é bom no chão, é bom em pé, é bom trocando, é bom dando voadeira, que nem diz lá em Colombo. O cara é bom em tudo. Mas o que ele fez com um menino que tinha apenas 9 lutas e 9 vitórias no seu cartel? O Anderson Silva havia, se eu não estiver enganado, defendido 15 vezes o seu título mundial. É isso mesmo, gente? É isso mesmo? 7 anos invicto. Campeão há 7 anos.
Então ele chegou perto de um sei lá quem, de um ninguém, e começou a fazer aquele bagulho que ele fazia muito bem com todo mundo. Se esquivar, menosprezando, chamava o cara, batia no peito, vem, você não é de nada, é só isso que você pode oferecer. E de repente ele levou um soquinho de nada, cara, o cara não deu aquele cruzado, que ele pega lá do passado, sabe aquele que você pega lá do passado e... Se você for ver o replay, foi um soquinho de nada, velho. Ele deu um cruzadinho assim, ó, pum, pegou na ponta do queixo do negão, o negão abriu o olho do tamanho de 2 burcas brancas assim. Foi ou não foi? Quem assistiu e quem viu isso? Foi um socão, igual aquele do Hunt, que pega e quase arranca a cabeça dos caras. Mas pegou na ponta do queixo, velho, que era só o que precisava, para aquele cara ver que ele não era isso tudo. Falou bem assim, você é o bicho da goiaba? Ah, você é. Então eu vou dar uma na pontinha do seu queixo. Dorme, neném. Nenê. O cara desmaiou, perdeu o título mundial. E ainda assim, derrotado, qual foi a entrevista que ele deu? Humilhado na frente de milhões e milhões de pessoas. Ele falou bem assim, é verdade, esse cara aí, ele é um ídolo mundial mesmo, ele é o melhor de todos os tempos, ele é um excelente lutador, ele tem que ser campeão mesmo, parabéns para ele é o melhor. Tipo, ele ainda continuava arrogante. Ele continuava arrogante. O que aconteceu com ele? Eu não vou falar desse negócio da droga aí, que disseram que ele usou ou não, mas quando ele lutou com agora, esse último dele aí, que é o irmão do outro mais louco do que ele lá, o Nate Diaz chegou a deitar no chão, velho, para provocar ele. Mas o que aconteceu com ele? Ele já havia feito isso. Ele não abaixou a guarda dele, ele ficou o tempo inteiro concentrado assim, ó. A cara dele, a concentração dele naquela luta mostra que ele aprendeu a lição. Então, a arrogância é quando eu olho para uma dificuldade e digo que eu sou muito maior do que ela. A arrogância é quando eu olho para uma deficiência minha e falo, não, isso aqui para mim eu paro a hora que eu quiser. Sabe o viciado em droga ou em álcool que ele diz? Eu não sou viciado. O cara toma 1 litro de cachaça todo dia, que nem mamadeira. Fala, não, eu só tomo porque é legal. A hora que eu quiser eu paro. Já ouviram isso? O cara fuma 6 baseados antes do café da manhã. O dedo dele é preto. Porque torra, né? Fica amarelo. Quem já fumou sabe, eu não, me contaram. Mas quem já fumou sabe que a ponta do dedo fica toda amarelada. As unhas ficam toda amarelada. Ele fuma 6 baseados antes do café da manhã. E ele fala, não, isso aqui é só para tirar uma onda. É a hora que eu quiser eu paro. Onde você está indo? Eu estou indo ali comer um pedaço do muro. Cara louco já. E a arrogância faz com que ele não peça ajuda para ninguém. A arrogância faz com que ele não peça ajuda para ninguém. Você quer ver eu perdido, dirigindo? Minha mulher sabe disso. Quando eu estou dirigindo, que eu não sei onde é que eu estou, cara, eu sou extremamente arrogante. Verdade, eu estou confessando um pecado aqui para vocês. Onde é que estão? Eu sei. Pede ajuda. Que ajuda o quê? Esses caras não sabem nem onde é que eles nasceram, eu estou ligado, cara. Eu já fui motorista de caminhão, velho. Eu já dirigi na Transamazônica, nós não é, Andrão, na lama. Mas eu não sei onde é que eu estou perdido aqui. Aí eu pego o GPS do celular bem mansinho, né, escondido ali, coloco aqui do lado para dar uma olhada, de repente ela fala assim, vire à esquerda. Eu, cala a boca, infeliz, me denunciou que eu estou pedindo ajuda. Mas são situações pequenas na nossa vida, que a gente é extremamente arrogante, nós não pedimos ajuda, nós achamos que nós conseguimos vencer, passar por cima das coisas. Extremamente arrogantes. Eu não quero ajuda de ninguém, dessa eu saio sozinho. Eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui. Eu vou embora. Eu não quero mais saber. Eu me viro sozinho, eu não preciso de vocês. Eu não peço ajuda, eu vou pedir ajuda? Eu me humilhar? Eu estou aqui na igreja já faz 10 anos, esse cara acabou de chegar, quer me dar conselho. Não. Eu sou crentão pra carambão. Não vou pedir ajuda para ninguém, não. Você entendeu? Arrogância. Arrogância pura. Pura e simples. Arrogância caracteriza a falta de humildade. Quando há arrogância, não existe a humildade. Não existe. A humildade já foi embora, já está longe. As coisas que são comuns ao arrogante. Vocês querem saber? Eu separei algumas aqui, ó. Não dar ouvidos. Cara, o que você acha de você fazer assim? Você olha para o lado. Falar
pra você, viu, velho? Não, mano, tô falando aquela parada pra você. Tá bom, mano. Beleza, beleza. Passa amanhã, nós dois. Aí você sai resmungando. Pô, quem que ele acha que ele é? Quem ele acha que ele é, cara? Falar aquela parada pra mim, nossa, viajou. Cara, você é um cara... bosta. Bosta é um termo técnico, tá, gente? Pergunta para um veterinário o que é bosta. Ele vai falar, não é verdade? A bosta é a massa não aproveitada do alimento. É verdade, pô, é um termo técnico. Que bosta. É, não é um palavrão, tem uns caras que se escandaliza, fique tranquilo, irmãos. Tá bom? Tem umas palavras piores que eu sei que vocês falam aí, tá? Do que bosta. É não aprender ou não querer aprender algo que não sabe. Sabe quando o cara está fazendo um bagulho errado, está lá fazendo um negócio errado, você falou, cara, não é assim que faz, não, cara, eu tô ligado. Não, cara, mas se você colocar ele, não, velho, eu sei, pode deixar que eu sei, eu me viro, a hora que eu quiser a tua opinião, eu peço. Tipo Tramontina, lembra aquela propaganda? Direto. O cara, você fala pro cara assim, ó, posso te ajudar? Ele olha para você e fala assim, Hadouken! Você... Isso quando você já não olha para ele e faz, soque, seruma, né? Dá um monte de giratória. Aí antes do cara cair, você fala, Hadouken! Aí acabou com o cara, você dá umas 3 bem dadas nele, acabou. Aí aparece assim, you wins. Perfect. Você acha que eu nunca joguei Street Fighter na vida, né? No meu tempo só tinha 8 lutadores, hoje tem uns 40, né? Eu nem sei qual é o nome daqueles caras lá. O mais poderoso era o Bison. Não se sente no nível dos outros. O arrogante, ele sempre está por cima. Ele olha para os caras, ele não tem como pedir ajuda de ninguém. Não posso pedir ajuda para esses caras. Eu estou no nível superior. Puxa, que pena, não encontrei ninguém do meu nível para eu poder conversar, pedir ajuda. Sempre nível superior. Ele olha para as pessoas como se ele fosse melhor do que todos. Vocês conhecem pessoas assim? Sabe onde elas estão? Geralmente, olha que dolorido isso. Geralmente, no nosso espelho. Quando a gente olha, é lá que eles estão. Uma grande parte do dia. É lá onde estão os maiores arrogantes. Ele ignora a correção sempre com agressividade. Você já foi tentar ajudar uma pessoa e essa pessoa fala para você, quem é você, cara? Você não faz isso não, então? Não, cara, tô falando, sai para lá, rapaz, olha o sujo falando do mal lavado. Vá se ferrar, louco. Você é um otário. Que moral você tem para falar isso para mim? Já ouviram isso? Sabe o que é isso, cara? É arrogância. Quem não aceita ser corrigido é arrogante. É arrogante. Arrogância, prepotência, altivez, soberba. Todas essas coisas no coração do homem têm lugar reservado. Se um arrogante tiver poder, então, ele pisa nas pessoas. Você já viu uma pessoa com poder? E que ela é arrogante? Ela pisa nas pessoas? Pisa. Tinha uma igreja que a gente frequentava, aí tinha aqueles grupos missionários, já ouviu falar disso? Não? Grupo missionário de crianças, grupo missionário de jovens, grupo missionário de mulheres, grupo missionário de homens. Aí uma vez o pastor constituiu sobre o grupo de homens um rapaz lá. Tinha acabado de chegar na igreja, todo cheio de ideia. Pastor, você vai ser o presidente dos homens agora. É mesmo, pastor? É, você agora é o presidente dos homens. Só faltou ele falar bem assim, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Sabe aquela passagem lá do Tu és o Cristo? Só crente que entende essas piadas, entendeu, irmão? Como vocês não lêem muita Bíblia, aquela parada. Aí ele, cara, no outro sábado, que tinha um culto do grupo missionário de homens, sabe onde ele estava? Ele estava de terno e gravata, sentado no escritório pastoral. Tinha uma janelinha. As pessoas passavam e, ô irmão fulano, não chega aqui, por favor. Aí o cara entrava e ele, fecha a porta, senta aí, fica à vontade. Os irmãozinhos, tudo numa igreja humilde no meio da favela que a gente congregava lá. Os irmãozinhos sentavam.
eu observei que o senhor não deu as ofertas esse mês para o grupo missionário de homens, o senhor está devendo. Isso é pecado, viu? O senhor está em pecado. É melhor o senhor pagar. As irmãozinhas às vezes não tinha nem dinheiro para comprar um pão, cara, e lá dava 5, era uma mixaria, R$5. Mas ele usava de uma autoridade para fazer isso. E aí ele veio me cobrar uma vez. Ô irmão Fábio, vem aqui. Você está devendo. Eu falei, não estou devendo não, cara. Não, você está devendo aqui para o grupo. Eu falei assim, ó, eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho nada na vida, mas tudo que eu tenho está pago. Que é nada, na verdade. Tinha 18 prestações para pagar de um carro, mas estava em dia, mano. Não, cara, é que tem a mensalidade do grupo dos homens aqui, não sei o que. Eu falei, bom, beleza, você chegou ontem, o que você vai fazer com essa mensalidade? Você é o presidente desde ontem, o que você vai fazer? Não, isso aí é para manter o grupo, para gasolina, para visitação. Eu falei, quem que você foi visitar essa semana? Não, a gente vai visitar. Eu falei, então quando você for me visitar, você me liga que eu vou com o meu carro e nós vamos nós dois, beleza? Mais alguma coisa? Eu também era arrogante, pra caramba. Às vezes eu até sou, mas aquele dia eu fui arrogante com ele. Porque ele recebeu poder, cara. E o poder na mão das pessoas erradas, do arrogante, procurem um vídeo na internet, assim, um macaco com uma metralhadora. Uns loucos dão uma metralhadora na mão do macaco, ele sai atirando nos caras, os caras saem tudo correndo. Dá poder para um arrogante, a mesma coisa dar uma metralhadora na mão do macaco. Ele não sabe o que faz e atira para tudo quanto é lado, fica arrogante, pisa em cima das pessoas, trata mal, se mete onde não é chamado, vai dar palpite e não sabe o que está falando. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, ele diminui as pessoas, ele pisa e ele humilha. Ele se acha insubstituível. Vou voltar a falar de futebol. Vocês já viram um craque sendo substituído? Já viram? O cara é o camisa 10. Toque me voe. Olha pra cá, a bola vem. Naquele jogo ele não fez nada, ele tá uma draga. Tinha um cara no Coxa, eu vou falar do Coxa, não vou falar mais do time de vocês. Vou falar só do maior do sul do universo, que é o Curitiba Futebol Clube. E tinha um cara que jogou lá no ano que o Curitiba caiu para a segunda divisão. Chamava Marcelinho Paraíba. Esse cara jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, jogou no Santos, se eu não me engano. Aonde mais? Ah, mas aí no fim de carreira, né? Estou falando só do tempo do time grande. Curitiba para trás, só time grande. Jogou no Flamengo, foi jogar na Alemanha. O cara era um excelente jogador, velho. Mas o Curitiba entrou num declínio aquele ano, que foi uma coisa espiritual, parece, que eles fizeram macumba. E no jogo que o time mais precisava dele, ele desapareceu de campo. E quando ele foi substituído, ele saiu chutando os bebedouros. Que foi o ano daquele quebra-quebra. Lembram desse episódio, não? Que a torcida do Coxa quebrou todo o estádio. Eu tive a honra de participar daquilo. Não. Eu estava no campo, eu e minha esposa e meu filho, a gente saiu 10 minutos antes. Eu falei para ela, vamos embora, que o bicho vai pegar. E a gente saiu, só escutou do rádio, mas a gente estava lá. Então, ele saiu com o nariz empinado. Quando o time mais precisou dele, ele não respondeu. Ele não jogou nada aquele jogo. E ainda saiu achando que ele era o melhor jogador do mundo. E quantos jogadores você vê que o cara substitui e ele sai gritando com o técnico, xinga o técnico, não cumprimenta o time, porque a equipe precisa dele. Ele não é da equipe, ele é o melhor. Isso é arrogância. Se acha insubstituível. Que? Vai botar o Joãozinho jogar no meu lugar? De jeito nenhum, sou muito mais bola que ele, velho. Ele não é nem para engraxar minha chuteira. Isso é arrogância, achar que é o último biscoito negresco do pacote. Arrogância. Não aceita os conselhos dos outros. Não aceita o conselho dos outros. O arrogante é aquele que ignora o conhecimento, principalmente das pessoas mais velhas. Você já viu um jovem maltratando uma pessoa mais velha, porque talvez a pessoa mais velha tenha tentado dar um conselho para ele? Já viu isso? Falando mal, zombando, você não sabe de nada, você já era. Já ouviu isso? Ah, seu velho barrigudo, você não sabe de nada, você já era. Vai pintar os cabelos brancos na sua casa. Cara, isso é a mais cruel das arrogâncias. Uma pessoa que quer te dar um conselho, que é mais velho, no mínimo ele já viveu o que você viveu, já passou pelo que você está passando e aprendeu com os erros dele e quer te ajudar.
Então ouça, se o conselho for bom, puro e verdadeiro, ouça os mais velhos. Se todo mundo ouvisse os mais velhos. Esse reino foi dividido por causa da arrogância do menino chamado Roboão. Ele tinha conselhos para ouvir, um pedido do povo. E ele pediu para os anciãos: o que eu devo fazer? Os anciãos, os mais velhos, as pessoas de idade, chegaram para ele e falaram assim: faça segundo o que o povo pediu. Você vai ter o apoio do povo e vai ser um rei muito bom. E as pessoas vão reconhecer você como justo. Ele não se contentou com isso, foi pedir para os amigos, para a galera. Tipo assim, aqueles velhos gagás falaram para nós, falaram para mim que eu tenho que obedecer ao povo. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Não, obedece não. Vai lá e piora a situação do povo. Foi o que ele fez, o povo não gostou, dividiu o reino e foi embora. Aí acabou exatamente onde nós estamos, na Babilônia. Tudo isso aqui que aconteceu pela arrogância de um rapaz que não quis ouvir o conselho dos mais velhos. Arrogância é quando eu ignoro o conhecimento, principalmente das pessoas mais velhas. É não dar ouvidos aos pais, achando que sabe mais do que ele. Eu vou pedir para levantar a mão. Só quem nunca, mas nunca, absolutamente nunca, achou que sabe mais do que os pais. Fala assim: nunca tive essa pretensão no meu coração. Só quem nunca, absolutamente nunca achou que sabia mais do que os seus pais. Alguém pode levantar a mão? Quem é o primeiro cara de pau? Todo mundo já pensou isso? Sabe o nome disso? Arrogância. Quando que você sabe mais do que o seu pai? Meu pai não estudou em Harvard como eu, mas ele tem a sabedoria. A sua mãe tem sabedoria. Mas ele não sabe mexer no meu celular. Talvez é a única coisa que você saiba mais do que ele. E a gente acha que sabe tudo. Não, pai, você não está ligado, pai. Filho, preste atenção, tenha calma, não vá por esse caminho. Talvez esse caminho não é um caminho bom, espere mais um pouco, não faça isso. Está ligado, velho. É a oportunidade da minha vida. Eu vou contar a história da minha filha. Uma vez ela começou a trabalhar e ela fez conta para receber quanto salário. Aí o que chegou em casa? No envelope bonito? Cartão do quê? De crédito. Eu olhei aquilo, cara, e falei: meu Deus, minha filha é gastadeira pra caramba. Minha filha, chamei ela, falei: Bruna, vem cá, vamos conversar com o papai? Esse cartão aí, filha, é um cartão de crédito, é uma arma na mão dos ignorantes. Falei para ela. Falei: agora, se você pegar esse cartão e gastar R$1.000, sentei com ela com uma calculadora na mesa. Quantos pais fazem isso com os filhos? Sentei com ela com uma calculadora na mesa, está aqui minha esposa. Se você gastar R$1.000 e pagar o mínimo, que é 300, por 3 meses, uma taxa de 17%, 9 vezes foto, não sei o que, não sei o que. Ao final de 3 meses, filha, você vai estar devendo R$2.930. Só esses R$1.000, tá? Você não vai contrair novas dívidas, você só vai pagar o mínimo. Você não está gostando que eu estou crescendo? E agora eu tenho cartão? E eu posso ser bonita? E posso comprar meus cremes da Mary Kay? E posso comprar isso e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Me deu o maior griteiro. Eu sei, não vou gastar, eu não sou boba, não se preocupe, não sei o que. Resumindo, o que aconteceu? O que aconteceu? Falem para mim. Fala para mim, pelo amor de Deus. Não foi 3, foram 6 meses. Ela estava devendo 3.400 paus. E aí o que ela fez? Socorro! Cara do céu. Eu não tinha dinheiro para pagar também. Vamos fugir, eu falei para ela. Por que será, eu não sei até hoje, mas por que será que ela não ouviu o meu conselho, cara? Será que ela não lembrou que eu já tinha feito a mesma coisa? Que uma vez eu emprestei um cartão meu, cara, para um amigo meu. Eu paguei uma fortuna, 3 salários meus, eu trabalhava num banco, eu não ganhava mal. 3 salários meus eu tive que dar no cartão para quitar e limpar o meu nome. Eu falei para ela: filha, isso já aconteceu comigo, não abuse disso aqui. E ela não me ouviu, ficou endividada, eu que tive que pagar tudo para ela, parcelei lá num monte de vezes. Mas por quê? Arrogância. Ela achou que sabia mais do que eu. Não que eu tivesse tanta sabedoria assim, mas aquilo eu entendia. Arrogância. Quando você acha que você sabe mais do que o seu pai, você é arrogante. Talvez você não concorde com a opinião dele, mas pelo menos eu te peço, respeite, pondere e pense sobre o assunto.
É achar que é capaz de se sustentar sozinho, que não precisa de ninguém. Já ouviu falar? Já brigou com seu pai? Falou, eu vou embora daqui, vou morar com meu amigo, nós vamos pagar 300 de aluguel, eu e ele, e vamos viver sozinho. Quando suja a primeira, a última cueca que ele tem que lavar, aí bate o desespero no cara, porque ele não sabe lavar. Quando não tem comida, bate o desespero, mas ele acha que pode se sustentar sozinho. E aí ele briga com o pai e joga isso na cara do pai. A hora que o senhor menos esperar, eu sumo daqui e vou viver sozinho. Lá na Babilônia. É achar que a beleza da juventude resolve todos os problemas. Vocês conhecem alguém assim? Que é bonito, que é linda, que é maravilhoso, maravilhosa, e que acha que por ser bonita resolve todos os problemas. Cara, você foi mal na prova, e daí? Eu sou bonita? Você vai reprovar. E daí? Eu sou linda. Olha o meu cabelo. Cara, você está indo mal. E daí? Meus peitos mexem sozinho. Olha o meu tríceps. Cara, você não tem dinheiro para pagar a prestação. Não interessa, minha coxa está sarada. Ó. I ain't too sexy for my love. Arrogância, mano. A beleza vai embora rapidinho, eu que o diga. Já fui magro, não tinha barriga. Vocês acreditam que eu não tinha barriga um dia? Vai embora assim, ó. Eu não sou tão velho assim, eu só tenho 40. Só não, né? Já. Mas há 20 anos atrás, eu era bonito, magro. Tá rindo do que, Thaís? Olha, velho, tô sem moral mesmo, vá tomar banho. Tá bom, eu era melhorado. É, né? Feio, né? Não era de se jogar fora. Pronto, melhorou? Mas aí o que aconteceu, cara? O tempo veio, a barriga cresceu, apareceu cabelo branco pra caramba. Eu tava de barba esses dias atrás, tava aparecendo o quê? Papai Noel, toda branca. O tempo passa, cara, sua beleza vai embora e os seus problemas ficam. Arrogância é você achar que você vai resolver tudo com a sua jovialidade, com a sua juventude. Esse rei, cara, esse Nabucodonosor, um dia ele contando, o capítulo 4, todo o capítulo 4 é escrito por esse rei. Ele começa dizendo assim, ó: Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações e línguas, que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Isso foi ele que escreveu. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Olha a mudança. Ele começa a falar do Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes coisas são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, que quer dizer não teve início e não terá fim. Sempiterno quer dizer que é um reino eterno, que nunca começou, sempre houve. Você entende o que é eterno? Eterno não tem começo e não tem fim. Eterno é, sempre. Sempiterno quer dizer isso. O seu reino, onde é que eu estava, meu Deus do céu? Estava por aqui, versículo qual mesmo? No 3, achei, só estava testando vocês. O seu reino é sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Aí ele conta o sonho que ele teve da árvore gigante, lembra? Que os animais foram embora, que a árvore foi cortada e que Daniel revelou que ele ia virar um bicho do mato. Aí no versículo 28 e 30 foi aquilo que eu disse para vocês, ele falou assim: olha o que eu edifiquei, como eu sou poderoso. Ou seja, eu não preciso da ajuda de ninguém. Ou eu posso me sustentar sozinho. Ou eu sei muito mais do que você, meu pai, eu não preciso dos seus conselhos. Cala a boca, velho, eu entendo, você não sabe de nada, você é ultrapassado. Só muda a frase. Vocês estão entendendo, gente?
Só muda a frase. Aí ele disse assim, ó, versículo 31 a seguir, põe lá para mim, por favor, vamos ler daqui, daí a gente já encerra. Kennedy, 4:31. Não Kennedy, não tem Kennedy na Bíblia, Kennedy está lá em cima. Aí, beleza, Kennedy. Então, ainda estava a palavra da boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, passou o reino de ti, continua. E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Continua. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas o fim daqueles dias, olha só, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. Próximo. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, o que fazes? O próximo. No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim e a minha majestade, e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Continua. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são retas, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Ele pode humilhar aos que andam na soberba, ou seja, ele humilha os arrogantes, ele exalta os humildes. Quando você se torna arrogante, por qualquer que seja, pode ter certeza, você será humilhado. Você já ouviu uma pessoa falando assim, eu não sei porquê, meu Deus, tanta humilhação na minha vida? É porque foi arrogante. A estrada da arrogância leva para a humilhação, para a queda, para o declínio. Quando eu me faço arrogante, eu me coloco acima das pessoas e acima de Deus, e em breve serei humilhado. Agora, quando eu me humilho e reconheço as minhas falhas, a minha pequenez, as minhas deficiências e aquilo que eu preciso, eu certamente serei exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém, meus jovens e minhas jovãs, como diz o nosso amigo Silvestre. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria que você pensasse por um minuto sobre a arrogância que tem habitado no seu coração. E ela, eu tenho certeza, ela existe. De uma forma ou de outra. Em algum momento, em alguma situação da sua vida, você foi arrogante. Você se mostrou superior às pessoas. Você achou que era melhor do que os outros. Você não acatou a sabedoria do seu pai e da sua mãe. E o pior é que às vezes você continua sendo arrogante todos os dias. Porque talvez o seu pai quer te dar um conselho, nem tudo aquilo que seu pai e sua mãe falam, às vezes a gente aproveita. Porque talvez eles tenham alguma coisa no coração que não os desejos de Deus. Quando você segue a Deus, obedece à voz dEle, quando você se esforça para fazer a vontade de Deus, e o seu pai diz para você que não é esse o caminho, ele está errado. Você deve honrar o seu Deus.
Mas mesmo assim não lhe dá o motivo de ser arrogante com Ele. Você pode resolver tudo na paz, no sossego e na tranquilidade. Isso priva o nosso coração de decepções. Isso priva o nosso coração de fazer guerra com os nossos familiares. Ser arrogante é não aceitar a opinião, ajuda, não reconhecer que necessita de auxílio, não reconhecer que necessita de apoio. É querer fazer tudo sozinho. É querer se livrar dos pecados sozinho, sem a ajuda de ninguém. É reconhecer e dizer assim: Deus, eu não preciso de você. Que esse sentimento seja expulso do seu coração por um outro sentimento que só vem do Senhor, que é a humildade. Que você seja um jovem humilde. Sabe, eu ouço falar de muitos jovens. Onde eu trabalho tem um programa que chama Menor Aprendiz. Eu acho que em todas as empresas tem. E os gestores, eles falam desses menores aprendizes, muitos deles com alegria no coração. Falam: olha, é um jovem educado, é um jovem querido, é um jovem humilde, é um jovem legal, tem futuro. E para outros, eles dizem: cara, esse cara é uma peça que não vai prosperar aqui, porque ele é arrogante, a gente vai ensinar, ele acha que sabe tudo. Isso não acontece só no meio corporativo. Eu convido vocês a identificarem as áreas de arrogância que tem brotado no seu coração, que não deixa que a humildade, que é um dom de Deus, venha sobre a sua vida e transforme você numa pessoa que é candidato a ser exaltado por Deus. Se você é humilde, você é um forte candidato a ser exaltado pelo Senhor. A sua humildade faz que Deus olhe para você, reconheça as suas dores, enxugue as suas lágrimas e faça com que você tenha perspectiva de vida e vida com abundância. Deus, nós te agradecemos, Pai, e nos fazemos agora de humildes aqui, Senhor, não como uma capa, uma falsidade, mas sim alguém ou pessoas que precisam da sua ajuda, Deus, porque muitas vezes nós não conseguimos resolver sozinho. E eu te peço, Deus, quebre toda a arrogância do nosso coração e faça com que sejamos humildes e que não aconteça a nós a mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor, que comeu pasto, que comeu capim, se alimentou junto com os animais silvestres e só então reconheceu que o Senhor era Deus sobre a vida dele. Muitas pessoas questionam Deus se ele realmente se converteu, mas o fato é que um capítulo todo da Bíblia foi escrito por ele, engrandecendo o teu nome. O rei mais poderoso que essa terra viu teve que se dobrar diante do Senhor e dizer que o Senhor era o rei sobre todos os reis e que não havia outro poder nessa terra maior do que o Senhor. Ele, que tinha toda a autoridade, reconheceu. Tire do nosso coração toda arrogância, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa noite e que as tuas palavras estejam no nosso coração e que nós, Deus, saibamos ser humildes diante do Senhor e diante das pessoas que amamos. Dá-nos, Deus, uma noite de descanso ou celebração com os nossos amigos, mas que aonde formos hoje, que possamos com as nossas atitudes manter o Senhor ao nosso lado, Pai, porque a única coisa que me afasta do Senhor são os meus pecados. Então, Deus, fica ao nosso lado nesta noite e nos fortaleça. Te agradeço, Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Coloque a sua mão assim, posição de receber. Eu quero declarar sobre vocês uma bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que o grande amor desse Deus, que é Pai, não é padrasto, Ele é Pai. O grande amor dele, a graça que foi manifestada através da morte do Filho que morreu em nosso lugar,
morte de Jesus Cristo, que nos trouxe a graça da salvação, e a mais doce, plena e absoluta comunhão, que só é dado pelo Espírito Santo, seja conosco hoje e para todo sempre. Amém.